que a gente fala a partir de agora. Aproveito para solicitar que você que esteja conosco aqui no nosso youtube.com/TV Band Minas, que você dê um like aí, tá? Por favor, é bom que esse conteúdo chega para mais gente aí. Muito obrigado pela audiência de todos os dias. Ô Valuzeiro, ontem você inclusive trabalhou no jogo. Conte-nos o que você observou. Teve um lance ontem, Valu, que me chamou a atenção. Eu não sei, passou a impressão de que isso demonstra um certo, não sei se posso dizer cansaço, e nem que isso explique o empate do Cruzeiro. Mas teve uma bola ontem que o atleta do CRB dominou ela na frente do Lucas Silva. O Lucas Silva só observou. A impressão que eu tive é que ele não teve nem força para tentar o combate para tomar a bola do adversário, embora ele tenha entrado no segundo tempo. Mas eu achei o Cruzeiro ontem um pouquinho abaixo da rotação. Valorizo, obviamente, o trabalho feito pelo Barroca e o bom jogo do CRB, mas o que, na sua opinião, está acontecendo com o Cruzeiro para não ganhar o terceiro jogo ou não ter uma vitória em 3 jogos? Bom dia, HG, bom dia, Thiago, bom dia, Elton, a todos que nos acompanham. Primeiro que assim, a gente tem que falar em várias camadas, né? Tá acontecendo muita coisa, na minha opinião, para mim, no Cruzeiro. Vou começar falando de, para mim, o jogo de ontem, o jogo mais ruim, o pior jogo, na verdade, do Cruzeiro nessa sequência de 3 jogos sem vencer. Por que eu elenquei dessa forma? Achei que contra o Corinthians o Cruzeiro falha em alguns gestos técnicos até, e eu cito aqui a falha do Caio Jorge, que fura uma bola sozinho dentro da área. Tem também o lance do Christian, que fura uma bola ali que era possível de fazer o gol, e o Cruzeiro cria, principalmente no primeiro tempo contra o Corinthians, para fazer gols até, na verdade. No segundo tempo ele tem mais a bola, e no final do jogo eu nem acho que ele sofreu pressão do Corinthians. Aquele lance do chute do Memphis com o escanteio, na verdade acontece porque o Cruzeiro está no campo do Corinthians e o Corinthians aproveita o campo dado pelo Cruzeiro. Contra o Ceará, já disse, Cruzeiro 30 minutos muito bons no primeiro tempo, faz 1-0, não consegue ampliar o placar. Depois, através de erros, sem tirar o mérito do adversário, em que a bola estava nos pés do Cruzeiro, o Ceará consegue chegar à virada, um time que foi desorganizado no segundo gol, um time que não conseguiu marcar. Agora, ontem foi uma partida ruim do Cruzeiro, mas para aqueles que disseram a bobagem, né, de que o Cruzeiro entrou com menos mobilizado porque era o Ceará, isso caiu por terra ontem, né? Será que o Cruzeiro entrou menos mobilizado porque era o CRB? A verdade é que, dentre várias coisas, o Cruzeiro não conseguiu praticar o futebol, e ontem sim, ontem eu acho que ficou escancarada o empate contra o Corinthians. Eu acho que foi uma questão técnica. O jogo contra o Ceará, eu acho que foi uma questão de desatenção do Cruzeiro, que não conseguiu marcar o adversário ou deixou de marcar o adversário por incompetência no jogo contra o Ceará. Ontem ficou escancarado. O Cruzeiro teve a posse de bola, o Cruzeiro circulou a bola, mas faltou o tal jogador com capacidade de driblar o adversário. O CRB muito bem armado pelo Eduardo Barroca, num 5-4-1. Isso não quer dizer que o Cruzeiro é um resultado ruim. O Cruzeiro tinha que ter conseguido fazer uma vantagem que fosse mínima no Mineirão, seja 1-0, não estou falando de 2, 3, o Cruzeiro tinha que ter conseguido. E o detalhe, né? Para aqueles que falam também, ontem o melhor tecnicamente do Cruzeiro esteve em campo, e por mais de 45 minutos, porque quando o Matheus Pereira entra no intervalo do jogo, nós temos em campo Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge. Alguém pode questionar, para ter o melhor mesmo do Cruzeiro, tecnicamente falando, devíamos ter em campo o Matheus Henrique, mas não era possível. Matheus Henrique nem foi utilizado ontem, por conta de estar voltando ainda. Detalhe é que o Jardim, procurando dentro das peças que ele tem, ele muda o Cruzeiro. Ontem eu vi o Cruzeiro pela primeira vez no segundo tempo em um 3-1-2, ele faz um losango no meio campo, ele coloca o Lucas Romero, deixa o Eduardo pela esquerda com o Christian, coloca o Matheus Pereira à frente e deixa Caio Jorge e Gabigol. Nem assim o Cruzeiro consegue solucionar através do quesito técnico. Aliás, não achei, mais uma vez, que as pessoas que vieram do banco entraram bem. E detalhe, ontem vieram do banco Lucas Silva e Matheus Pereira. De outras vezes a gente poderia falar outros nomes. Então é o Cruzeiro esbarrando para mim. É um momento sim de oscilação física,
técnica, de concentração, de irritação. O Cruzeiro, pelo segundo jogo, para mim, jogadores entraram na pilha dos adversários. Isso já havia acontecido contra o Ceará e ontem ficou mais evidente ainda. Basta você observar a cena do final do jogo. E todas as vezes que o jogador, o Caio Jorge tomou um amarelo por uma questão com o Bádio dentro da área. Quando o jogador, ele sai da caixinha, começa a reclamar, num lance, por exemplo, igual foi o do Caio Jorge, viria um cruzamento na área do CRB. Óbvio que para mim esse jogador não vai estar no seu melhor nível de concentração para antecipar uma bola, para não ficar em impedimento. Então eu acho que o principal trabalho do Jardim até o jogo contra o Botafogo é mental, é conversar, e acho que na coletiva a gente vai repercutir ainda. Ele foi bem específico e deu um recado direto à diretoria, e sem reclamar dos atletas. Eu acho que ele protege o elenco, eu vejo como ele, eu não acho que faltou vontade do Cruzeiro, mas faltou uma capacidade. E é muito importante a aspas que ele fala, né? Que o Cruzeiro está no mercado atrás de uma qualidade que não tem neste elenco ainda, atrás de uma característica que não tem neste elenco, que é o jogador capaz de vencer um desafio num drible. E aí, senhores? Elton Novaes, Thiago Fernandes, o que vocês notaram de tudo isso? Essa questão ficou muito explícita, né? Ou ficou explícita ontem na coletiva esse posicionamento dele com respeito à movimentação no mercado. Tá, do mercado eu já vou citar. É porque o Valu lembrou ali de algumas situações, e ontem conversando com o Leonardo Jardim, ele falou, no bate-papo que eu tive com ele, ele falou a respeito do tanto que mexeu fisicamente com o time, a virose que passou lá na Toca da Raposa. Eu não sei até quando que a gente pode usar isso como um tema. Você tem os nomes? Foram 8 jogadores. Marquinhos, Jonathan Jesus, Bolassi, Wanderson, Kaique, Cauã Prates, Cristi e Fabrício Bruno. É muita gente. E detalhe, e ele mesmo, sim. O Marquinhos, por exemplo, seria titular ontem no lugar do Wanderson. Então, ele pensou em um time e nos últimos momentos ele teve que mudar. Eu não estou justificando nada do que aconteceu. Eu estou dando informações. E isso a gente precisa entender até quando que isso pode mexer com o time. Porque são jogadores que estiveram doentes, né? Então, cara, eu tenho que dar os parabéns para o Fabrício Bruno, que em momento nenhum ele deixa a qualidade física dele cair. Pronto, dito isso, ontem na coletiva também, o Leonardo Jardim falou a respeito de exemplos de jogadores que poderiam estar mudando esse perfil do Cruzeiro nesses jogos. Não é que ele pegou e falou assim, ó, se eu tivesse o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, eu mudaria esse jogo. Mas é porque, com o estilo de jogo que o CRB veio propor, jogadores talentosos e de capacidade geniais, que com um lance pega e abre uma defesa, mudariam o jogo. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem esse tipo de personagem. Eu acho o Matheus Pereira um cara diferente. Eu vejo que ele é diferente. Mas o jogo ontem, olha, uma observação. Você acha que quando ele diz isso, ele incomoda alguém? Eu acho que não incomoda, não. O Barroca, eu vou te explicar o porquê. O Barroca, ele preparou a equipe, o time do CRB, com um foco. Não deixar o Matheus Pereira jogar. Ele pensava que o Matheus Pereira fosse o titular. E você vê que imediatamente quando o Matheus Pereira entra em campo, existiu uma dobra no Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele teve pouquíssimo tempo para pensar no jogo. Olha só, 45 minutos. Mas eles já estavam preparados pensando no que o cara poderia propor em campo. Então, é um cara diferente. Agora, o jogo tem várias camadas, como o Valdo muito bem colocou, e a gente tem que analisar todas essas camadas. Aí eu vou falar, pô, lá vai o Elton justificar novamente. Mas o Matheus Albino foi o melhor em campo. O Cruzeiro fez o goleiro do CRB ser o melhor em campo. O Cruzeiro criou para conseguir a vitória. As possibilidades foram criadas. Mas eu não acho que foi um amasso assim. Não teve amasso. Foram 3 oportunidades. Então, não teve amasso. Mas olha só, teve 3 grandes defesas. E uma do Fagner, gente. É um absurdo. O estar no campo, ou na beirada do campo, o Fagner bate aquela bola no meu rumo. Na hora que ele bate, sabe quando você está assistindo o jogo, você fala assim, gol? Era gol. E pum, foi lá e pegou a bola. E teve outras 2 grandes defesas do goleiro do CRB. Não estou justificando nada. Eu estou simplesmente colocando... Mais eu acho a do Wanderson no primeiro Também, chutaço do Wanderson. Então, eu estou explicando
que o futebol, ele não é uma matemática exata. Por isso que o futebol é gostoso. Por isso que a gente vê o CRB vindo aqui e fazendo um jogo duro contra a equipe do Cruzeiro. Que é assim, o Cruzeiro é muito superior tecnicamente, taticamente, individualmente, que é a equipe do CRB. Mas o futebol te propõe isso. Então, agora abrindo um outro leque, o Cruzeiro precisa de jogadores para o restante dessa temporada. E isso o campo tem mostrado. Assim como a gente fala do Atlético, que precisa e precisava se movimentar mais, hoje o Cruzeiro precisa. Porque a gente vai notando também que os adversários estão mais bem preparados para entender o que o Cruzeiro propunha e o Cruzeiro amassava os adversários e conseguiam bons resultados. As dificuldades para o Cruzeiro seguir muito bem na temporada, elas vão escalonando. Vão se tornando cada vez mais difíceis. E o Cruzeiro precisa de um jogador. Por exemplo, o jogo ontem, a bateria de cada um dos atletas, de todos, tanto do Cruzeiro quanto do CRB, vai diminuindo ao decorrer do jogo. Você vai ficando um pouco mais cansado. Imagina só se o Cruzeiro tem no banco de reservas um jogador do nível do Caio Jorge, para entrar faltando 15 minutos. Ele desestrutura totalmente a defesa. O Jorge chegou num ponto que é difícil achar um reserva. HG, não leva ao pé da letra, não. Eu estou dizendo assim, um jogador diferente. Um outro Matheus Pereira com 15 minutos. Gabigol. Um Gabigol faltando 15 minutos. É isso, é você olhar para o banco e realmente ter uma alternativa. E ontem, mais uma vez, o Cruzeiro precisando de atacar, de conseguir gols, o Lautaro ficou no banco novamente. Então, assim, você vai vendo que alguns jogadores do Cruzeiro realmente não vão ser utilizados para o restante da temporada. O caso do Lautaro e, para mim, também, o Wallace nem levantou para aquecer. Ele nem entrou no aquecimento ontem. Então, mais um outro jogador que eu tenho certeza que, para o Leonardo Jardim, é bola fora. Para a sequência do campeonato, o Cruzeiro precisa de reforço. Mas para ganhar do CRB não precisava. Ele conseguiria ganhar do CRB com o elenco que ele tinha ontem em mãos. Com o time que foi a campo ontem. O time que jogou ontem contra o CRB, ganhava do CRB. Porque por mais que o CRB tenha jogado bem em outros jogos, como o Jardim te disse, acho que no off, né? O gravado. Foi gravado. Te disse que o CRB tem jogado bem, o América não tem um elenco do Cruzeiro para ganhar do CRB. O Atlético Goianiense não tem um elenco do Cruzeiro para ganhar do CRB. E você vai pegar nas últimas 8 partidas, são 5, 6 derrotas. Sim. É muita coisa, cara. Então, assim, o Cruzeiro tinha uma obrigação. Venceu o CRB ontem. Eu entendo a questão de no futebol existir a possibilidade do mais fraco ganhar do mais forte. Cara, é maravilhoso o Botafogo ganhar do PSG numa Copa do Mundo de Clubes. E a distância entre as duas equipes é enorme. Sim. Isso é indiscutível. É legal pra caramba quando um pequeno chega numa final de campeonato estadual. E a diferença entre os times grandes e menores aqui no nosso país ela é enorme. Mas ontem o Cruzeiro ele tinha condição total de vencer o CRB. Tinha. Eu acredito criou até para isso. Eu acredito que, e aí é uma crença minha, que a questão da virose, são 8, Valor? 8. 8. A questão da virose, ela é fundamental para que o Cruzeiro tenha tido essa queda de rendimento nesses últimos dias. E aí é uma coisa que, para mim, faz sentido. Porque nós assistimos a um Cruzeiro, mesmo com equipes que tinham linhas mais baixas, o próprio Grêmio, o Cruzeiro fazer 4, gente, aqui no Mineirão. Então, uma questão que atrapalha a preparação física, o condicionamento físico, isso sim pode ser fundamental. O Cruzeiro precisa de reforço para daqui no final da temporada. Isso é indiscutível, gente. Não tem como discutir isso. O Cruzeiro precisa de atacantes, precisa de pontas. Eu tô com o Jardim, eu não falaria o que ele falou para não criar qualquer tipo de instabilidade com diretoria. Nem acho que é com o elenco, mas ele aponta para a diretoria. Que ponto te incomodou? Mas você não acha que quando ele cita... nada, mas eu acho que pode incomodar a diretoria. Te chamou sua atenção. Mas quando ele cita Arrascaeta e Everton Ribeiro, você não acha que jogador do elenco pode se incomodar? Não, ele fala de características. Eu não acredito que os jogadores... Para mim, quem incomoda... Diferente do que ele faz lá atrás, ele não fala que os jogadores não estão competindo, que estão se perdendo ela. Pelo contrário, ele fala, nós competimos, mas nós não conseguimos. Ele fala de características diferentes. Ele fala sobre características e assim... Se o jogador se incomoda com aquilo, ele não entendeu o que o Jardim disse. Exatamente. Mas eu acho que a diretoria, sim, ela pode... Corre, porque muito torcedor entendeu assim. A diretoria, ela tem razão se ela se incomodar um pouco. Porque é uma cobrança explícita de reforço. Ele chega no microfone, olha pra câmera e fala,
eu preciso de um cara que quebre linhas. A gente precisa de reforço. Mas a gente não elogiou essa sinceridade dele em outras oportunidades? Eu acho que a gestão do Cruzeiro... Eu acho que a gestão do Cruzeiro já entendeu o Jardim. Você não acha isso não, Thiago? Ele está aí há tanto tempo e os caras aprovam as coisas que ele coloca, as coisas que ele fala. Não tô criando... Assim, pelo amor de Deus, zero vontade de criar qualquer tipo de problema. Só acho que isso pode incomodar de alguma forma a gestão. E assim, eu não faria fosse eu Jardim. Especialmente citar nome e tal, entendo. Foi característica. Eu entendo, mas, sabe, assim, não conseguimos um cara que desequilibra pelos lados, ou pelo meio, ou por qualquer coisa que seja. Não, foi o ponta no caso, né? O Cruzeiro. E o Cruzeiro, o Cruzeiro não tem mesmo. Não tem necessidade dele falar. A gente mas não o Cruzeiro tá buscando, cara. ainda nenhum Arrascaeta, nenhum Everton. Sabe, o Cruzeiro tá procurando. Eu acho que tinha necessidade dele falar dessa forma. O Cruzeiro. Tá aí, a gente direto fala, o Cruzeiro tá no mercado. É porque as coisas não saem como saíam antes. Tem uma mensagem aqui, de uma Breed Sun, sei lá, tá aqui no nosso chat. E aí tá destacando aqui, perdeu o Valentim, Montoro, Brian, Gabriel Martinez, quem vai ser o próximo? Vergonha de diretoria. E aí ele cita a questão do Pelaipe aqui. Bom, primeiro que o Pelaipe, ele não é responsável pelas contratações. Ele não está no lugar do Alexandre Matos. Só para você ter uma ideia, né? É um quarteto hoje que pensa e age para movimentos de mercado no Cruzeiro. Mas vamos lá. Tem algumas situações, senhores, que quando o diretor de futebol vai negociar com determinado atleta e a negociação está difícil, ele começa a abrir demais as pernas. E aí ele começa a prometer para jogador que a cada 10 jogos vai ganhar 500 mil de premiação. O jogador que que tem um valor de mercado aí para um salário de 700 mil por mês, oferece 1.390.000, né? Então, nós temos que tomar cuidado para esse movimento de mercado. O Cruzeiro foi lá, procurou, por exemplo, o Maier Carrizo. Eu dei essa informação no meu Instagram ontem com autorização da fonte que me passou. Falou, ó, a gente está tentando o Carrizo do Vélez, mas tem outros clubes da Europa querendo e tal, e o Cruzeiro já apresentou a proposta e tal, o negócio não virou, porque eles optaram, o Vélez optou em vender o jogador para a Europa, com certeza por uma condição melhor. Então há um movimento. O Cruzeiro chegou à liderança do Campeonato Brasileiro com esse elenco que está aí, que é um elenco muito bom. Precisa de mais peças? Precisa, está escancarado, todo mundo sabe que precisa. Agora, sobre a questão dos três jogos sem vitória, e eu que me apego muito a resultado também para analisar, eu não acho que o ajuste do time foi perdido. Eu acho que o nível físico do time caiu. E acho que é normal. Em função da onda de virose? Ou não, da sequência. Eu acho que geral mesmo com a parada, mas eu acho que essa sequência aí, você falou ontem que 2 jogadores estavam completando 7 ou 6 jogos depois da parada. 7 jogos seguidos. Não, o Fabrício Bruno com o Vidalba, se eles entrassem em campo ontem, eram 7 jogos seguidos. Completariam 7 seguidos, né? Eu acho que teve uma queda física, assim. Não tem como, na minha modestíssima opinião, não tem como você manter o nível de concentração da mesma forma em todos os jogos. Não tem como. Só você conversa com o jogador que te fala isso. Todo jogo o nível de concentração mesmo? Não é. Ah, então com o Corinthians foi de um jeito, com o Ceará foi de outro, pode ser. Então quando o Valu fala de camadas, então você começa a analisar o elenco. Todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa de jogador driblador, precisa de jogador para jogada individual, precisa mesmo, né? Cita aí um Keno da vida. Não, eu tô citando de característica, tá, gente? Eu tô falando que o Keno seria o cara para vir, não. Um Keno da vida, um Soteldo da vida, sei lá. Talvez sim, efetivamente sim, o Cruzeiro precisa. Não vou nem tão longe assim. O Matheus Gonçalves. Eu não tô falando que ele é o Estamos falando da característica. Poderia ser característica. Claro que ajudaria. Quer um tá perto aqui? Claro, um Biel claro que foi pro Atlético? Sim, tá? Claro que ajudaria. Só pra você ter uma ideia. Então, é uma camada. A outra camada, o ajuste do time foi perdido? Pra mim, não. Pra mim também não. Não foi perdido. O time desajustou em campo. Eu acho que não. O nível físico caiu? Eu creio que sim. O técnico puxando o físico, eu também acho que caiu, em decorrência do físico. Também caiu o técnico. Tem um outro aqui, tem um outro que mandou, agora eu não vou achar porque tem muitas mensagens no chat, que mandou que o Cruzeiro parou de pressionar alto.
depois do jogo do Juventude, de lá pra cá, parou de pressionar alto. Você curiosamente, ontem, ele não estava pressionando alto, mas aí o Leonardo Jardim chamou o pessoal e falou, é para pressionar alto. Aí voltou a pressionar alto durante o jogo. Mas será que o fato de não estar pressionando tão alto e ele ter que chamar para ir, não seja por esses dois motivos aqui, nível físico ter caído um pouco e o nível de concentração, que você não consegue manter, cara. Uma coisa é você jogar contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Flamengo, que o nível de concentração seu tá lá em cima. Outra coisa, de fato, é você pegar um Ceará, um CRB e dar uma relaxada. Eu acho que o jogo ontem era muito importante. Mas a sua concentração cai, naturalmente, quando seu físico cai. E esses jogadores falam isso, HG. Tá corretíssima a sua... Claro que cai. Porque você tá lutando para estar na respiração e ainda tem que fazer alguma coisa. E isso tudo que a gente tá falando, deixar bem claro, tudo que os amigos já pontuaram aqui, nada é para justificar a não vitória do Cruzeiro contra... Eu acho que o Cruzeiro tinha que ter conseguido uma vitória, placar mínimo que fosse, com virose, com a falta dos pontas que tem. Concordo com o Thiago e no meu comentário eu não quis... quando eu falo da necessidade, acho que o jogo pediu demais. Então o Cruzeiro não venceu o CRB porque não tinha esses jogadores. Não, o Cruzeiro não tem esses jogadores. Precisa, nos jogos, pra mim, da sequência sem vencer, esse foi o jogo que, pra mim, deixou mais evidenciada essa necessidade. Mas, dito isso, o Cruzeiro, se fosse colocar um time, de repente, sem atacante, tinha sim que ter conseguido mexer na vantagem com todo o respeito que merece o bem treinado CRB. Ponto. Mas são, de fato, muitas camadas. Só uma questão para ver como que o Cruzeiro se caracterizou naquela fase de 11 jogos sem perder, 8 vitórias e 3 empates, o time que joga muita bola no chão, né? Quantas vezes a gente viu o Cruzeiro? Porque o Caio Jorge até fez gols de cabeça, mas não é a principal característica dele. Olha só pra você ver um time que às vezes até fica um tanto irritadiço de não estar conseguindo praticar o jogo que se acostumou. Cruzamentos na área do adversário nos 3 últimos jogos. Contra o Corinthians, 15. Ok, tá dentro da média que o Cruzeiro costuma ter. Agora observe só, contra o Ceará, 35. E ontem 40. 40 é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então você vê, aquela coisa... porque às vezes os caras conseguem achar passes por dentro. O Matheus Pereira, quantos passes assim? O Gabigol tem essa capa. Só que tá no momento de declínio técnico também. O lance de a variação de pênalti do Caio Jorge é um bolão do Gabigol. E eu acho que o Caio Jorge hesitou em finalizar. Um Caio Jorge que finaliza aquele lance mais rápido. Então... sabe, são várias coisas acontecendo, mas o Cruzeiro vai ter que voltar, porque e Thiago? Não vão chegar reforços até contra o Botafogo, e a expectativa é que chegue até o dia 10 de agosto. Eita, pastilha! Você chamou atenção pro lance do... É uma aguinha, filho? A propósito, eu marcaria pênalti. Não, o do Fagner. Do Fagner também é uma quebrada que normalmente deveria ser feito por um atacante, e era o Fagner avançando entre as linhas e cava o pênalti. E faltou fazer mais aquilo. Então, os mesmos jogadores que estavam uma jogada do Fagner também no primeiro tempo, uma finalização do Caio Jorge pela direita, irem mais pro drible, assim, dentro das suas caras. Ninguém tá falando assim, ó, põe a mão na cabeça do Christian, a partir de agora você é o Garrincha, e na do Wanderson você é o Vini Júnior. Mas é um arriscar, né? Você já disse que acha que não, mas eu teria marcado pênalti no Caio Jorge. Eu não teria, não. Eu tô com o HG. E só um detalhe que não explica. Gente, que arbitragem vexatória da Ed. Não, horrorosa. Vexatória. Horrorosa. E o VAR salvou. Ela ia dando um pênalti do Fagner. Pra cima do Fagner. Nossa, absolutamente nada. Que arbitragem vexatória. Não deu vermelho pro Potker. Ó, eu acho que ela poderia ter expulsado 2, tá? O Potker no final do jogo e o Romero. O Romero no fim do primeiro tempo, né? O Romero dá o Romero dá um pontapé no... Dá um pontapé. Dá um pontapé. Pra mim ela poderia dar. E o Romero tava muito agitado. Eu achei o Romero muito... Bruno. Eu achei ele muito agitado. Bem agitado. É onde eu falo que precisa de trazer o mental de volta. O lance do primeiro pênalti, esse que não foi, não foi dado... Esse o VAR tinha que chamar. Óbvio eu acho que pelo menos pra tirar a dúvida. Tô numa dúvida aqui. Porque rolou o jogo assim, Thiago, naturalmente. É que a bola também demorou a sair, mas rolou muito natural. No lance do Caio Jorge ontem, na transmissão, eu não tinha achado pênalti, não.
Não. Aí hoje... Você tinha achado pênalti, sim. Você tinha achado, sim. Você achou, Aí depois você não. mudou, depois você viu de novo. Sim. Depois que eu vi, eu disse que não. Aí hoje eu vi uma imagem no Central da Toca, que é a imagem feita lateralmente mesmo ao lance, assim. Tem como a gente colocar no YouTube? Aquela imagem foi de alguém, foi de transmissão ou alguém que filmou daqui? Eu não sei te dizer, galera. Transmissão não é, tá não. na Central da Toca. Eu vi. É de celular. Aí eu já achei que houve a carga. Porque ali não dá pra gente saber se foi com intensidade ou não, mas houve a carga. Houve um empurrão ali e o Caio Jorge saiu. Mesmo o Caio Jorge dando a brecadinha. Mas assim, o do Fagner é uma vergonha. Um negócio assim, péssimo. E ela foi na onda ali, meteu o pênalti, não tem VAR ali. O VAR salvou ela. O VAR acabou salvando. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui, minha gente, alguns superchats que chegaram. E vamos aqui com o primeiro, que é da Isabela. Mandou aqui, ó. Não virei cruzeirense para comemorar G6. Se o Valu quer que o Cruzeiro se torne time pequeno igual o Bragantino, aí é com ele. Time grande tem que contratar. Eu não sei porque que ela tá falando isso não, mas tudo bem. O Careca Hernandes voltou a mandar o Careca Hernandes, eu encontrei com ele ontem, cara. Pediu pra mandar um abraço. Careca Hernandes, um abração pra você, velho. Eu encontrei com ele ontem. Eu tava no estádio ontem. Um beijo, Careca. Obrigado pela audiência de todos os dias. E a Isabela mandou 5, o Careca mandou mais 5 aqui. Fala, galera. Abraço pro Elton. Constrangedor ver o Wallace Lautaro no banco de reservas do Cruzeiro. Por que o Pardal não usa o Kenji? Ih, tá começando a chamar o Léo Jardim de Pardal, cara. Meu Deus. Eu tenho... Mas ele pensou em duas situações. Eu não tenho informação, mas eu tenho uma suspeita. Vamos lá. O Cauã Prats, ele recebe uma oportunidade diante do Fluminense, recém-voltado da Copa do Mundo de Clubes, no Maracanã, com mais de 45 mil pessoas, né? Ele é titular e joga até os 22 minutos do segundo tempo. Eu acho que ele recebe essa oportunidade porque no entendimento do Jardim ele está pronto. Acho que no entendimento do Jardim o Kaique Kenji não está pronto. É só, e eu não tô falando de estar certo, é só uma impressão que eu tenho quando eu pego um outro jovem que está no elenco e no profissional. O Guilherme Moraes aqui mandou também, mas 5 desde 2019 que essa torcida do Cruzeiro acha que se o Cruzeiro gastar R$50 vai quebrar o clube. O Cruzeiro foi roubado, isso sim. O Arcanjo mandou mais 5 depois do jogo contra o Juventude. Alguma coisa tá estranha. O time parou de pressionar. Foi esse aqui que eu me referia. Não tava, na verdade, era um superchat. Depois do jogo contra o Juventude, alguma coisa tá estranha. O time parou de pressionar a saída de bola e o perde. E o perde pressiona. Enfim, além do time nervoso e discutindo muito. O Sidney mandou 2 doletas aqui. E só pôs aqui que eu tô gripadinho. O Vitor mandou assim: além da demora para contratar, a diretoria não tem competência para encontrar destino para os jogadores fora dos planos. Absurdo o que estão fazendo. Deixa eu explicar para você, Vitor, que a mesma dificuldade que o Atlético tem para tirar jogador, e o Atlético ainda enfrentou dificuldades aí com atrasos e tal, se o cara faz um bom contrato, renova um bom contrato no clube, ele não quer sair para clube menor, para ter problema em outro clube, para ganhar menos, então não sai. Os caras que estão no Cruzeiro aí vai ser difícil tirar. Jogador que ganha acima de 1 milhão vai querer sair do Cruzeiro recebendo até adiantado todo mês? Uma estrutura dessas? Não vai, cara. Não vai. Então tem que olhar os contratos que foram feitos, que foram firmados, né? E que seguram esses jogadores aí. Tem mais um aqui do Wesley. Mandou mais 5. HG, vocês precisam dar créditos e a devida atenção ao péssimo estado do gramado do Mineirão. Tá dando tristeza ver como o campo está ruim. Você foi lá ontem, você pisou no gramado. Eu achei ele seco. Seco. Eu não sei se é por causa do tempo. Aí o povo vai falar de novo que eu tô defendendo o Mineirão, passando pano pro Mineirão. A chuva que caiu, Edu, que atingiu Minas Gerais semana passada foi de granizo. Mas tá seco. Tá muito seco, ruim. Tá dando uns tufinhos assim no final do jogo, tá soltando. Tem mais um. Você leu o do Marlon, cara? É o que chegou agora aqui, mandou mais 5. O Pedrinho tá querendo mudar mercado, igual o Ronaldo tentou. Ele só tomou fumo. Vai chegar a última semana da janela e pagar o dobro. Sai do zap, Pinto. É o Marlon que tá dizendo aqui. Não, na verdade o Pinto não é responsável pelas contratações, não. Ele faz a análise e ele participa desse quarteto lá que tá analisando com o Jardim, com o Pedro Júnior e com o Pelaipe. O Samuel Velhâncio. Opa, abraço. Mandou um valor aqui. Grande cafezinho bom, hein, velho? 2.790. Saudade de vocês, molecada. Um grande abraço. Vocês são bons, Samuel Velhâncio. Aliás, agradecer o café que ele mandou, que é uma delícia. Maravilha. Queria conhecer o Samuel Velhâncio
Já falei com ele que ele pode vir assistir aqui um dia os donos porque da bola. é um cara tão cuidadoso nas mensagens. E é raro isso, né? Principalmente no chat. E não é porque ele elogia, não, viu, gente? É porque eu acho perspicaz. Ele é bem-humorado também. Ele critica a gente quando é bem-humorado. Pode criticar. A gente observa que é raro. A ideia do nome é do cacete. Ele é o avô. Samuel Velhâncio. É um vezinho careca aqui no meio. Ele se autodenomina como vô do Samuel. O Marcelo Fernandes 6972, pois aqui, ó, Bolassi e Gabigol precisam jogar mais para ganhar entrosamento. Ontem até lá no meu Instagram, me segue lá, Elton. Sigo. Eu fiz falando sobre mudar a forma de jogar, né, porque parece que os treinadores estudaram muito bem, os caras estão conseguindo meio que dificultar a vida do Cruzeiro em algumas situações e tal. Mas nessas camadas que o Valu disse, uma delas pode ser você mudar e criar alguma outra forma de jogar, mas ajudaria bem se tivessem outras peças, para você criar outras alternativas, e eu acho você ter outras peças também. Mudou ontem, HG. Eu, pelo menos, assim, na minha visão, né? Ele colocou ali... segundo tempo. No segundo tempo, sim. Quando o Matheus Pereira entra, é o famoso losango ali no meio campo, né? Fica o Romero, o Eduardo pelo lado esquerdo, o Christian pelo lado direito, o Matheus Pereira bem solto, entre os dois atacantes mesmo ali. Caio Jorge e Gabigol. E mesmo o Eduardo também bem abaixo, viu? O time todo, né, tá tendo uma queda técnica, né? Quando você pensa, porque, vamos lá, você pensa Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge em campo, você fala, não. Vai dar bom, hein? Vai sair alguma coisa. Contra o adversário fechado, isso, qualidade técnica. E você, a melhor oportunidade do segundo tempo é exatamente no começo da segunda etapa, essa que o Elton disse. Um drible do Fagner, um chute de fora. Você não tem um outro lance assim que eles... o Matheus Pereira conseguiu achar, o Gabigol conseguiu achar, o Caio Jorge... Não tem, cara. Teve uma interceptação do Gabigol também, que ele bate de primeira e o zagueiro corta. Dentro da área corta, né? Assim, poderia ser um lance... Ocasionar um perigo. Ele Gabigol, que colocou uma bola na trave no primeiro tempo também. Foi uma cobrança de falta que escorou pra ele. Nessa aí faltou sorte, né? Porque o goleiro tá vendido, né? É verdade. Faz parte, né? Só que tem um detalhe aqui. Nós já falamos aqui que contra o Corinthians, eu sinceramente não lamento, e o Palmeiras foi vítima lá ontem também, né? Ver o que é o Corinthians dentro da Arena Corinthians. Mas o Cruzeiro teve 2 oportunidades de jogos em casa contra adversários modestos, né? Ceará e CRB, para tentar uma reabilitação Domingo e voltar a ganhar confiança. E agora, cara, você tem que reabilitar em cima do Botafogo lá no Rio. Mas domingo foi até pior. Sim. Quando você perde é muito ruim, cara. Sim, claro. É muito danoso. Porque o empate é ruim, mas... Aliás, Mas você acha o desempenho também pior, Thiago, de domingo? O resultado a gente não... Não, achei de ontem. Não, eu tô com você. Não, era só pra... Eu tô falando do resultado. Não, sim, o resultado de derrota é o pior resultado possível, E não dava pra perder esses 2 jogos, bicho. Sim. Eram 2 jogos pro Cruzeiro ganhar e ter uma tranquilidade. Isso. Pô, você teria tranquilidade do jogo dar a volta... Que fosse 1-0. De poder mexer igual ele fez. Você tem que mexer na vantagem. Igual ele fez contra o Vila Nova na fase anterior. Isso. Ele teria essa tranquilidade. Pô, vou chegar pro jogo da volta com uma tranquilidade de não ter que levar todo mundo pra jogar. A gente sabe que o Rei Pelé, o Cruzeiro, vai ter que jogar mais do que jogou no Mineirão ontem. Pior do que o nosso aqui. Situação de torcida estádio acanhado, 20 mil, torcida 13 mil só que pode colocar à disposição. Não é 19, mas não? 13. É mesmo, tá com embarque, mas tá com embarque. Eu não sei a explicação. Que a capacidade total do Rei Pelé é 19. Estavam colocando 13 mil e até ontem tinha sido vendido 3 mil. Possivelmente já vendeu tudo por causa do resultado. E agora o Cruzeiro tem uma sequência de mais 2 jogos que ele vai ter que usar força máxima. Ele vai ter que força máxima com o Botafogo, porque tem que ganhar, porque tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro para seguir no encalço do Flamengo na luta pela liderança. E tem um jogo contra o CRB. E depois tem o Santos. E depois tem um Santos que o Kleber Xavier tem colocado para jogar de forma reativa, como fez contra o Flamengo. Então a gente vai ver esse cenário de novo, né? De utilização, que eu imagino, utilização de força máxima, os próximos 3 jogos. Os próximos 3 jogos, o Cruzeiro precisa utilizar a força máxima. Porque é o que a gente entende nesse momento. O Jardim. Vai ver ele na zona mista, pertinho, amigo. Nada, eu vou pegar ingresso com algum amigo. Vou pro camarote, imagino, fico lá. Claro. Você é persona gratíssima no Santos. Pô. Você?
Não, vou pegar ingresso com o amigo que torce pro Cruzeiro, irmão. Então, só isso que eu tô falando, é. Não, você mas eu vou o assistir, Santos, o pessoal do Santos te eu adora. quero ver o Neymar, eu quero assistir esse jogo. Isso. E eu vou Você tem camarote lá, de um amigo meu. Eu também quero ir junto. Olha, eu não duvido se o Thiago foi inscrito no bid, inclusive, pra esse jogo. Sentar no banco de Baterias reservas. Barão. O Rafa da Baterias Barão Rafa. tem camarote lá. Tá ouvindo a gente? Não, ele vê mais a rádio. Agora ele tá... Vai pra lá, vai pra cá, aquela loucura. Eu ia falar um negócio aqui, perdi o raciocínio, mas daqui a pouco eu lembro. Só mais alguns superchats aqui. Hoje o negócio tá insano. O Cláudio mandou aqui, ó. Vejo mesmo que o valor sobre o Kenji. Digo mais, pra mim muitos ali são... lembrei que eu ia falar. Daqui a pouco eu leio sua mensagem. É que é o seguinte, Jardim, a gente vem cobrando do treinador do rival, que é o Cuca, por necessidade, ele girou, ele colocou alguns atletas, ele foi descobrindo algumas alternativas. Eu imagino que para você não optar pelo Lautaro e pelo Wallace, eu imagino que a dupla esteja treinando muito mal ou quase nada. Muito mal ou quase nada. Mas é diferente, HG, eles tiveram oportunidades de rodar. Mas aí que eu quero então é melhor nem jogar. Pro banco, é isso HG. que eu ia dizer agora. Não. Mas é isso que eu ia dizer agora. Então, não vai usar, diante uma do urgência, exposto, em caso de incêndio, quebra o vidro. Diante é do assim exposto, que eles estão. Ainda assim, nessa sequência que o Cruzeiro vai ter pela frente, eles não serão usados? É uma pergunta que eu faço. Pra mim, não. Se não serão usados, é melhor nem levar pro banco. O Wallace, pra mim, ontem, acabou. Não, pra mim, acabou. Então, mas não, eu entendi, amigo. Sabe por quê? Porque eu entendi pra você. Na Você beirada tava ali, lá, do lado, olhando pra cheiro turma. da grama. Olhando pra turma no grama banco. molhada, olhando pra de turma urina. no banco, isso. Aí pega e vai assim, ó, fulano, Beltrano, pro aquecimento. Aí vai a turma pro aquecimento. O Wallace lá. Lá. E o Lautaro? Lá. O Lautaro tava no aquecimento. Na turminha do aquecimento, o Lautaro tava. O Wallace não tava. É porque esse desprestígio do Wallace com o Jardim, aliás, com o Jardim não, com todo mundo, com o Jardim, com a direção, com a torcida, me chama muita atenção. Sabe por quê? Cara, será que é essa desgraceira toda mesmo? Não você é. não treina nada, não você é. não tem nada pra oferecer, não uma é. sequência não pode ajudar. Não deu dá certo, confiança. gente. Então, não deu certo. Não deu. Então, não tá na conta do Jardim. Eu tenho não, certeza. não tô colocando na conta dele não. Então, Tá. eu não tô A recuperação é da conta de quem tá aí. Recuperação Não, tem limite. eu tô colocando... Até onde o técnico vai, até onde o jogador vai. Mas também é da conta É um dos elo, próprios é um atletas, elo. né? Valor. A gente não pode tirar do Lautaro e do Wallace essa responsabilidade. E acho que colocar só no ambos, Jardim. diferente de alguma questão que você falou do Atlético, ambos tiveram minutos com o Jardim pra rodar. Eu Ambos. coloco na questão da vida. Eu vou ser mais filósofo agora. Nossa, O Wallace, eu acredito que ele possa render em qualquer outro time que ele for. Não vai ser no Cruzeiro. Não vai ser no Cruzeiro. Não vai ser. Não aconteceu. Então, não aconteceu. Wallace já deu. Pelaipe. Aí eu falo do Pelaipe especificamente por causa das boas relações. Quantos jogos tem o Wallace no Brasileiro, Eltinho? 7 já. Então 7. esquece. Não vou nem continuar. Cara, o Cláudio disse aqui, vejo mesmo que o valor sobre... Só uma coisa rapidinho O sobre Cláudio Wallace. não querem deixar eu ler sobre Não, é isso. jogo muito rápido. Primeiro eu que não prometo. quis. Agora o Thiago não quer deixar. Tá tudo errado então, cara. De verdade. Não vai ser utilizado. Não devia ter completado o 7º jogo. Porque agora a única possibilidade que você tem é Série B do Campeonato Brasileiro, Série C do Campeonato Brasileiro. Alguém vai pagar o salário que o Wallace ganha aqui? Não. Ninguém. Até porque... Em lugar nenhum do mundo, eu A digo. outra possibilidade Ele não faz que você outro tem- contrato igual ele tem com o A Cruzeiro. outra possibilidade que você tem é exterior. Cara, Não sabe faz. quando- Você sabe minimiza, quando- você não pode deixar sabe o cara quando desse foi, completar Thiago, 7 então jogos, só pra velho. te Desculpa. dar argumento. Tá errado. Sabe quando que foi o 7º jogo dele? Ah. Contra o Juventude, faltando 8 minutos pra acabar Aí, o jogo. cara, se você entende que ele não é útil ao seu Se elenco... ele não entra contra o você não tem que Juventude, ele tava colocar ali. pra jogar, Então velho. tá na conta do treinador, que ele que Não, administra não, minutos. em relação ao número Departamento de de jogos, futebol, sim, a responsabilidade dele também. O Jardim gente. agora é a santíssima trindade, então, do Cruzeiro. Não é Ele que é o Pai, o administra. Filho, o Pera aí. Divino Espírito Santo e o Amém. Não. Ele faz parte dela, mas Você acha não que ele é não tem ele. nenhuma culpa de Não, ter só tô te completado perguntando. 7 Não, jogos? cara, assim, eu não vou procurar. A gente tá tentando culpabilizar. Não. É isso que vocês estão tentando Não, fazer. não. Estamos tentando culpabilizar Não. Deve ter completado o pessoas 7º dentro jogo, do sim. clube por um jogador que não consegue Valor, jogar. valor. É isso que Não, está não, tentando isso. ser Nós feito. estamos falando sobre ele ter É isso que completado tá o tentando 7º ser jogo, feito. Valor. Então, assim, Não, eu Valor. não vou entrar nessa. Não. Desculpa. Não, Valor, Eu não mas vou entrar nessa. Quem Nós estamos falando administra, sobre ele ter quem completado o administra 7º jogo. minutagem de jogador é o treinador, não é? É. O treinador sabe
que um jogador que tá aqui, que não serve, que não tá sendo usado... Eu não sei o que a diretoria falou pra ele, HG. Desculpa, eu não posso tirar essa conclusão que você acha tira. Então que a direção virou pra ele e falou assim... Se você tem uma informação, é diferente, mas eu não tenho Não, a você parte acha da então história. que a direção virou pro Jardim e falou, Jardim, escala, porque ele vai completar 7 Não, jogos, primeiro, ele vai ser obrigado a ficar aqui. até porque a direção dá autonomia. Se a direção falar escala, então aí tem que tirar o Jardim e trazer outro técnico. Então é o seguinte, quando a gente fala de administração de minutos, entra também a questão de completar 7 jogos e não poder se transferir. Então aí o erro é de quem, obviamente, coordena o futebol do clube. Agora, o jogador tem culpa? Sim, tem culpa pra todo mundo. Não posso falar rápido para não ficar aquela cacofonia. Então, tem culpa pra todo mundo. Inclusive pro jogador, né? A verdade é essa. Mas eu não posso tirar da conta de todos que controlam o número de jogos do atleta. Porque se ele já fez 7 jogos, então como é que fica agora para transferir para outro clube no Brasil? Mas, pelo salário que ele ganha no Cruzeiro, acho muito pouco provável que qualquer clube no Brasil tenha disposição para levá-lo. Veja bem, quando o Cruzeiro foi buscar, agora fica fácil. Agora todo mundo é meio engenheiro de obra pronta. Porque quando o Cruzeiro foi buscar, cacete, olha quem o Cruzeiro tá trazendo. Olha os números desse cara, volantaço, boa, jogadoraço. Só que não virou. Em um ano e ele completou 7 jogos. Então um erro muito grave. Porque ele não vai querer sair de um clube que dá a ele tudo que ele tá encontrando aqui. Não vai. Então acaba sendo um bode no meio da sala. Agora deixa eu ler a mensagem do Cláudio. Vejo mesmo que o valor sobre Kenji. E digo mais, para mim ali são supervalorizados e não jogam tudo isso. É o Cláudio que está dizendo aqui. O Samuel Velhanço... Tem mais um aí do Henrique. O Samuel Velhanço já mandou muito dinheiro hoje. Marquei vocês no Twitter. Depois me dizem se estou doido ou se tá estranho mesmo. Olha lá, Elton, o que é no Twitter aí. Agora. O Sidney mandou $5. Dá quanto hoje, hein, Elton? 3.730. HG, o Cruzeiro teve 2 férias, 40 dias no Mineirão e mais 30 agora, e pode ter desculpa de cansaço? A qualidade do elenco é questionável, tá dizendo aqui o Sidney. Bom, vale a mensagem para gerar a discussão aqui. O Henrique mandou vintão aqui. Como é bom ver esse monte de 0 para a direita aqui, né? Sobre a fala do Jardim, a falta de jogadores como Everton Ribeiro e Arrascaeta tem uma análise clara da falta de peças heterogêneas. Precisamos de um jogador ousado, rompedor de barreiras, e não temos esse perfil. Tem mais uma aqui do Patrick. Só eu acho o Bolassi superestimado. Mandou $2 aqui. Cara, o Bolassi é um jogador porque ele tá fazendo... Eu não acho que ele chegou com status de... acho que não. Ele não ia mudar patamar, ele ia ser pra esse cara aí mesmo. Fez um bom trabalho no Criciúma, mas... Será que é essa mensagem aqui que a gente tá marcado no Twitter? E o Marcelo, só pra fechar os fechados aqui, o Marcelo mandou, com essa moleza do Pinto, ele não vai entrar em disputa nenhuma por contratação. Não. Mas não é ele que contrata. Não é ele que contrata. Vamos lá, marcou pra gente aqui, foi Vitor Gabriel, um xizinho. Gabriel Martínez, um xizinho. Montoro, um xizinho. Matheus Gonçalves, xizinho. Sarmientos, xizinho. Inestrosa, xizinho. Valentim Gomes, xizinho. Maia Carrizo, xizinho. O importante é tentar. Bingo. É bingo. É essa que tá a marcação aqui pra gente. Aqui. Só um detalhe a respeito da questão física. No videogame, quando você tá jogando, seja FIFA, Pro Evolution Soccer, Win Eleven, o cara tem uma barrinha da fadiga, né? Aí você deixa o cara um jogo fora, ele já tá zerado de novo. Na vida real não é assim. Valor e suas metáforas. O Guilherme mandou, o grande Guilherme Souza, fenômeno. Mandou aqui, ó, Juan Portilla fechou com o Galo, agora o acordo com o Tadieres e tal. Já deu a palavra ao Galo, segundo o Guilherme. Palavra não é assinatura. Juan Portilla. Você tem razão, viu? Eu fui falar. Boa água. Eu fui falar Disparada, melhor dos últimos tempos. O presidente do Tadieres. Ele confirmou o que tem sido veiculado aqui. Eu tinha visto no Lucas Tanaka anteriormente. $3 milhões por 70% dos direitos econômicos. E ele está aguardando as garantias por parte do Atlético. Se o Atlético tiver alguém que seja o garantidor, alguém que dê o aval, ele de fato vai negociar. Deu 2 opções. Ou vende à vista, $3 milhões por 70% dos direitos econômicos, ou o Atlético busca um garantidor, um avalizador para essa... Um avalista, aliás, desculpa, para essa situação. Então, hoje,
existe essa busca do Atlético pelo avalista, que provavelmente será o Rubens Menin. Ontem eu recebi uma informação, não sei se alguém deu, viu, gente? Eu não fico buscando se alguém deu a informação. Às vezes eu pergunto, né? Gente, sim, alguém deu isso aí? Não, então... Que o Renier já prepararam um anúncio do Renier, né? O pessoal da comunicação do Atlético já teria feito o preparo desse anúncio aí. O Marcelo Afonso do Sion tá perguntando aqui quantos anos tem o Bolassi, verdadeiramente. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu não sei, o documento mostra 36, né? Mas não sei. Mas ele é muito forte, velho. Senti maldade na muito pergunta forte. aqui do Marcelo do Sion.